Agora, já nenhuma condenação há. Se a gente ler isso daqui a pouco, vai estar como? Agora, nenhuma condenação há. E se a gente ler isso amanhã ainda? Agora, né? E se a gente ler isso no fim da vida? Imagina que a gente está lá com 90 e tantos anos, ou 100 e tantos, a gente vai ler. Como é que vai estar escrito? Agora. Jesus disse, as minhas palavras não vão passar. E essas aqui são palavras de Jesus, tá? Foi Paulo que escreveu, mas Paulo também escreve lá, acho que é Paulo também que fala, né? Pedro também fala disso, que toda a escritura é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito. Então, é Jesus quem diz isso aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E aí vamos continuar essa leitura aqui no versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, aqui a gente, vamos dar uma olhada aqui na transição que Paulo diz sobre a lei, sobre o Espírito Santo que é a nova aliança, e diz, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, olha que legal, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Jesus o pecado. 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos dar uma meditada. Esse ano, gente, olha que legal, já pega isso aí para a sua vida, porque esse ano é o ano do mover do Espírito Santo na nossa vida, amém? Não só esse ano, mas é como se 2022 ele tivesse aí aberto algumas portas e algumas janelas para que o Espírito Santo ele haja na nossa vida de uma forma que não nada a ver com o que foi no passado, amém? Que é uma coisa totalmente diferente, assim, você inesperadamente, tá me entendendo? O Espírito Santo ele vai agir na nossa vida de uma forma totalmente, gente, eu vou te falar até fora dos padrões que a gente conhece. Claro, o Espírito Santo ele vai agir na sua vida e na minha, segundo o que a gente sabe e entende da palavra de Deus, ok? Mas ele nos auxilia em qualquer área. E ele quer te auxiliar, te fazer triunfar em todas as áreas. Posso ter um amém para isso? Aleluia. Então, olha só, que o fim do 4, né, diz que a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E olha só que legal, gente. Para que o Espírito Santo ele haja na nossa vida, uma coisa que a gente estava comentando ali agora há pouco, é que o fato de nós estarmos em Cristo é inclusível para a humanidade inteira, ok? Mas existem algumas implicações que a gente tem que parar para pensar e meditar sobre estar em Cristo e o agir do Espírito na nossa vida, tá? Olha só o que Paulo continua dizendo no versículo 5. Por quê? Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha só que legal, sabe o que essa palavra cogitam significa? Fui dar uma olhada, acho que na semana passada ou na outra. A palavra cogitam significa pensar insistentemente sobre alguma coisa. Você se dedicar a pensar naquilo. Ou seja, os que se inclinam para a carne insistentemente pensam nas coisas da carne. Faz sentido? E os que se inclinam para o Espírito, a mesma coisa. Eles pensam insistentemente. Não é à toa que Paulo, mais à frente, vai dizer para a gente, pensem nas coisas do alto. Gastem o seu tempo ou invistam o tempo da sua vida no que é do alto, no que é louvável, no que é bom, no que é agradável. Amém? Então ele continua. 6, porque o pendor da carne, todo mundo aqui sabe o que é um pêndulo, né, gente? Por exemplo, aquele negócio do sino, aquilo é um pêndulo que bate lá. Tem muito nas igrejas grandes, as catedrais católicas, né? Aquele sino lá, no Jardim Helena, onde eu morava, onde mora o meu pai hoje, tem uma igreja grande lá que eles ainda usam esse sino. Eles puxam aquela corda lá e todo dia, ao meio-dia ou 1h da tarde, eles tocam aquele sino. E o pendor, né, o que pendula,
diz, porque o pendor da carne, vamos dar uma meditada legal nisso aqui também. O pendor da carne dá para a, fala comigo, para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Então, gente, olha só que legal. Vamos esquecer agora questão de o que nós sabemos, o que nós pensamos, o que é certo e o que é errado. Ok? Vamos pensar o seguinte, olha só, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para vida e paz. Imagina que aquilo com que eu invisto o tempo da minha vida. A gente vê o pastor falar muito isso aqui, né? O que você dá realmente a sua atenção, o que você dedica o seu tempo da sua vida, né? Para você meditar um pouco e parar para pensar. Gente, essa mensagem é profética, hein? Diga amém. Recebe aí no nome de Jesus. E olha só, quando você se dedica para aquilo, como você se dá, certo? Para certo tipo de, vamos dizer, de conteúdo, isso aí pode e vai ditar a sua vida. Já parou para pensar? Quando você se envolve muito, né? É o que Tiago vai acabar dizendo que a concupiscência da carne, né? Que a gente se relaciona com algumas coisas e damos a luz ao pecado. Então, aquilo com o qual a gente se relaciona vai acabar dando luz ao que é bom ou ao que é ruim. Ok? Ok ou não? Olha o 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque pende para o que é da carne. Deus, lembre-se, Jesus disse, Deus não é carne, Deus é espírito. Deus é espírito. Faz todo sentido agora a gente lembrar daquele que Jesus disse, né? Os que o adoram têm de adorar como? Em espírito e em verdade. Entenda que sua vida e a minha é uma adoração a Deus. Pausa dramática de propósito para você pensar no que eu disse. Tudo que eu faço, o que eu falo, como eu ajo, como eu penso, é uma forma de louvor a Deus. Agora, isso está pendendo, mais uma vez, para a carne ou para o espírito? Se está pendendo para a carne, infelizmente, isso aí não adora a Deus. Ah, Gui, mas a gente adora a Deus com o nosso corpo. Sim, mas espiritualmente. Nós adoramos em espírito e em verdade. A gente se manifesta por causa dessa nossa carne. Porque senão ia ser não sei, uma fumaça aqui dentro. A gente aqui agora ia ser um bando de fumaça. Um pouquinho de fumaça aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali atrás. Ali é um pouco mais escuro. Mas tem um pouco de fumaça em cada lugar aqui, gente. Mas entenda, nós nos manifestamos pela nossa carne, ok? Mas é primeiro espiritualmente. Começa no espiritual, que sim, se manifesta, né? Salomão, ele diz que o coração alegre dá forma para o nosso rosto, né? A formoseia deixa a gente, a alegria do nosso coração, ou seja, espiritualmente falando, é como vai se manifestar na nossa carne. Amém? Por isso, vamos ler mais uma vez o 7. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o pode estar. E aí o 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha aí. Aquilo que eu gasto do tempo, que é só simplesmente um prazer carnal, não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá, gente? Eu só estou dizendo aquilo que a gente realmente investe o nosso tempo. Né? Eu tô falando de coisas diferentes, como você investir o seu dinheiro, por exemplo, no básico, como arroz, feijão, mistura, do que você investir o seu dinheiro em sorvete, em chocolate. É totalmente diferente, ok? É prazeroso, mas a gente não compra. Por exemplo, quanto é que está o arroz, pastor? R$ 21. A gente não vai pegar R$ 21, é 21, você falou? O mínimo, 21, né?
Então, digamos que gastamos R$ 42 em algumas barras de chocolate. Não, é melhor você comprar 10 quilos de arroz ou um monte de chocolate? Não é errado você comprar chocolate, gente, pelo amor de Deus. Mas não é nisso que você realmente investe seu dinheiro, sim ou não? É disso que eu estou falando. Não é que você vai deixar de assistir um bom filme, né? Ler uma boa matéria. Não é isso. Eu estou falando aquilo que você investe o seu tempo, aquilo que você se relaciona para dar à luz a alguma coisa. Ok? Então, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muda para o 9. Ele continua dizendo: vós, porém, não estáis na carne. Olha só o que Paulo está dizendo para a gente. Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, se vocês de fato são nascidos de novo, vocês estão no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui Paulo está diferenciando, como é que é? Bode de ovelha. É bode ou é cabrito? É bode, né? Que fala lá em Apocalipse, separando aqui os bodes das ovelhas. Então ele continua dizendo, né? 10, é o 10, né, que a gente está? Se, porém, Cristo está em vós e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Falando agora da nossa identidade, nós somos a justiça de Deus, amém? Paulo diz isso, vai dizer aqui um pouco mais para frente em 2 Coríntios, que nós somos a justiça de Deus. Amém? Cristo se fez pecado para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Amém? Então, por isso, a vida, o Espírito da vida está em nós, porque somos a justiça de Deus. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos dar uma recapitulada aqui no que a gente falou. Mais uma vez citando o que Tiago disse, Tiago, irmão de Jesus, disse. Aquilo que a gente se relaciona vai acabar dando à luz a alguma coisa, certo? Então vamos lá, gente, como seres pensantes, seres inteligentes, amém? Todo mundo aqui é muito inteligente, certo? Amém, gente? Todos nós temos uma mente sã, uma mente que pode ponderar o que é bom e o que é ruim. Porque entenda, o Espírito Santo, apesar dele ser o nosso ajudador, ele é também aquela palavra que o pastor tentou usar aqui ontem, ou foi segunda-feira, né? De Espírito Santo ser um gentleman, né? Dele ser um cavalheiro. E ele não vai chegar em nós e empurrar em nós goela abaixo o que é de Deus. Apesar dele ser poderoso, saber toda a vontade de Deus, ele ser semelhante, igualzinho a Deus, aliás, ele não vai chegar em você e empurrar em você o que ele quer. É uma decisão nossa, porque Deus nos fez seres pensantes. Por isso que Adão ele pôde escolher lá entre comer e não comer. Né? A Eva ofereceu para ele, ele podia ponderar e falar: não, calma aí, o que Deus disse. Hoje, por causa da renovação da nossa mente, nós podemos ponderar o que é de Deus e o que não é. O que é certo e o que é errado. O arroz e o chocolate. Tá entendendo, gente? Aquilo que eu me relaciono e gasto ou invisto mais tempo, isso vai dar luz a filhos das trevas ou filhos da luz. Estão entendendo? Então é exatamente isso, gente. Vamos pular agora para o versículo 26. Olha o que ele vem dizendo para a gente. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste ou nos auxilia, nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, baseado também, é claro, no que Jesus disse sobre o Espírito Santo, que ele é nosso ajudador, nosso auxiliador, nosso advogado, nosso defensor, ele nos assiste, nos auxilia em nossa fraqueza. Que fraqueza aí, como o pastor disse, são 4 palavras, né? Ou 3?
Ajuda são 4. Legal, a palavra nos assiste. A palavra fraqueza, você falou alguma coisa também, né? Stegnatus. Rabadabashurigalai. Sim, a fraqueza, né? Olha que legal, onde nós... Gente, o Espírito Santo, também a gente acabou comentando isso ali. Imagina que o pastor também sempre usa esse exemplo, né? Que a gente comece a encher esse lugar de água, né? Vai começar a encher, na verdade não vai encher muito por causa da porta ali, mas se tivesse uma porta ali como há uma porta aqui, isso ia encher e ia chegar no teto, só que ia acontecer tudo niveladamente, e nada ia ser, não ia encher primeiro esse lado e depois esse lado ia ficar, não, porque esse prédio aqui ele é reto aqui, né? Então ele vai encher igualmente. E o Espírito Santo é exatamente isso. Quando ele vem nos auxiliar, é tanto no que a gente é bom, quanto no que a gente é fraco, quanto também aquilo que a gente não pode fazer de maneira nenhuma. Então ele nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede. O que é interceder, gente? Entrar no meio. Sabe quando diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança? Também diz aqui, a gente vai ler daqui a pouco, que Jesus intercede também por nós. Amém? Então ele intercede com gemidos inexprimíveis. A gente viu ali também que gemidos inexprimíveis o Espírito Santo sabe exatamente a vontade de Deus, sabe como Deus pensa. Sabe quando... Quem era o profeta que sabia os pensamentos do rei lá? Eliseu. Eliseu sabia que o rei pensava. O Espírito Santo sabe o que Deus pensa. Deus nem precisa falar, o Espírito Santo já sabe. Quem está comigo aí? Está me entendendo? Então, ele intercede por nós. Então, o que seriam esses gemidos inexprimíveis? É exatamente o Espírito Santo, ele nos auxiliando de uma forma que só ele pode fazer, gente. Só ele sabe. Sabe quando Paulo também diz lá em Coríntios que o Espírito ele examina as profundezas de Deus? É com isso aí que ele intercede por nós. Posso ter um amém? Então, continua. E aquele que sonda, olha só, falando agora de Deus, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito? Muito legal isso, né? Tanto o Espírito sabe os pensamentos de Deus, quanto Deus sabe os pensamentos do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, olha só, é que ele intercede pelos santos. E agora o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo aquele que está em Cristo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Quem está em Cristo? Então as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Então o Espírito, gente, pega essa instrução no nome de Jesus. O Espírito Santo, ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Amém, gente? Olha só, 31. Olha esse texto, gente. Olha que maravilhoso. E aí, Paulo continua dizendo, né? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Daí você consegue pensar, em Jesus, no Filho, eu tenho tudo que eu preciso. Pode parecer uma coisa repetitiva, né? Eu mesmo estou sempre falando isso aqui, que Jesus ele é exatamente tudo que a gente precisa, gente. A nova aliança é resumida em Jesus. Fora dele, não existe vida. Vamos falar, para pensar aí no conceito de vida. Vida não só estar vivo e respirando, mas pensa na sua vida como
um fato geral aí. Medida um pouco aí na sua vida, né? No que diz respeito à sua vida. Cada área. Beleza. Jesus, ele é a vida. Ok? Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A única vida é Jesus. Fora dele, não existe esperança. A gente vê as pessoas aí vivendo e tal, e prosperando. Beleza. Mas olha só. Jesus é a verdadeira prosperidade. Porque já parou para pensar que tem tanto milionário aí, infelizmente, suicidando-se? Já parou para pensar que tem tantos campeões que chegaram a um nível onde eles não conseguem mais ultrapassar alguns limites, ou eles ultrapassaram tantos limites que eles tinham, que eles não têm mais agora propósito de vida e agora não fazem mais nada? É diferente daqueles que têm um Jesus no coração, têm a vida, que tem o propósito da vida na vida deles. Essas pessoas vão muito além. Tá entendendo? Esse é o diferencial. Então, continuemos. Jesus é tudo que a gente precisa. 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem bateu o martelo lá e falou: você é justo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ainda, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, olha aí, e também intercede por nós, e também entra no meio da nossa fraqueza e nos transforma, e também vem e faz com que está acontecendo de ruim, de mal na nossa vida, coopere para o nosso bem. Amém ou não? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Vamos pegar essa morte aqui no contexto do que a gente viu de morte, aquilo que não aponta para a vida. Nós somos o dia inteiro, a gente é exposto, né? Gente, olha que legal. A nossa mente, ela trabalha com imagens, certo? O tempo todo a gente está imaginando coisas, né? A gente tem criatividade para imaginar milhões de coisas, né? E a nossa mente, nós, o dia inteiro, somos expostos a coisas para a gente imaginar. Um pensamento que chega na nossa mente, isso se torna uma imagem, a gente começa a pensar naquilo, certo? Então, olha só, por amor de Cristo, nós somos entregues à morte. Nós somos expostos àquilo que não procede de Deus, aquilo que é morte. Todo dia fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Continua. 37. Em todas essas coisas, porém, entretanto, sobretudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar de passarmos por poucas e boas, não é? Nós somos mais que vencedores. Aleluia! E aí, ele continua dizendo no 38, olha só a conclusão que Paulo dá. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos concluir dando uma recapitulada. Então, aquilo que a gente... Não há condenação. Agora, gente, por que será que Paulo começa dizendo não há nenhuma condenação e depois ele vai dizer do penhor da carne e do espírito? Olha que legal. Entenda, para você não há nenhuma condenação. Então, a partir disso, você tem que depender
muito, tipo assim, você tem de... É questão de vida ou morte, gente. Tá me entendendo? Você depender do Espírito Santo. Porque a gente não leu isso, mas dá uma lida lá depois de Romanos 8, que ele diz que se pelo Espírito você e eu mortificarmos os feitos da carne, certamente viveremos. Então, o que significa isso? Pelo fato de não haver condenação, então eu investi o meu tempo em seja o que for. Isso pode não gerar em mim condenação alguma, porque, por assim dizer, é certo, né? Não é errado. Como eu disse, não é errado você consumir chocolate. Mas é nisso aí que você... Vamos lá, gente. Você, hoje de manhã, tomou um café legal ou comeu uma barra de chocolate? Alguns comeram uma barra de chocolate, né? Mas, em nome de Jesus, recebe essa profecia aí. Tome café pela manhã e não uma barra de chocolate. Invista o seu dinheiro no que é básico, naquilo que vai te trazer o sustento necessário. Ok? Não, mas, como eu disse, gente, nós vivemos nessa carne e existem sim prazeres que foram criados por Deus, gente, para que desfrutemos. Né? A criação do chocolate, né? O cultivo do cacau, graças também à família do pastor Dailton lá, o pai dele, né? Que cultivavam muito cacau. Né? Não só ele, mas antes, né? Pessoas também faziam isso. E através do cacau a gente tem o nosso querido e maravilhoso chocolate. Não é ruim, foi Deus que criou a cacauzeira, o cacauzeiro. Como é que chama? Pede cacauê. Foi Deus que criou, para o nosso prazer. Mas, mais uma vez dizendo, se eu realmente quero gerar vida, né? Paulo disse para a gente no texto que o Espírito Santo está em nós e por isso há vida em nós. E se eu quero que essa vida seja colocada para fora, né? Não seja algo só para mim, eu tenho de depender de quem é a vida dentro de mim. Amém? Então, vamos concluir. O Espírito Santo, ele vai agir de formas milagrosas, sobrenaturais, poderosas na nossa vida. Não só esse ano, mas, como eu disse, começando por esse ano. Amém, gente? E, para isso, existe aí uma condição de nós estarmos, mais uma vez aquela palavra, intencionalmente, querendo gerar vida com o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, quando você for orar, cara, vai para um lugar que seja só seu. Por isso que Jesus, ele fazia orações em público, mas a gente vê o tempo todo ele se retirando para orar, aí passava a madrugada, ou passava tanto tempo, levava 3, às vezes ia só, às vezes levava só 3. Jesus se retirava para quê? Para que ele tivesse vida derramada para fora dele. O Espírito Santo é a fonte, não é? Que gera, não é? Ele fala assim, aquele que crê em mim terá dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém, gente? Então é isso. Vamos concluir então. Aliás, agora eu quero até te desafiar. Como esse é o nosso ano, diga amém. Vamos investir o nosso tempo. Vamos ser investidores espirituais. Amém? Quem está comigo? Ser investidor, você investir, né? Pode vir, gente. Uma das coisas mais impactantes para mim que Moisés disse foi assim, ó, no Salmo 90 ele falou assim, Jesus, Senhor, ensina-nos a... Calma aí, deixa eu ler, gente. Preciso ler. O Salmo 90, na verdade, olha só, o versículo 14. Sacia-nos, põe aí para o pessoal ler. Sacia-nos quando? De manhã, com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Olha só que legal, ele está falando assim, a primeira parte do meu dia, Senhor, me ensina. Sacia-me com essa primeira parte para que eu possa me alegrar. Amém, gente? Tamo junto. É isso aí. Glória a Jesus.